Olá, me chamo Ruth, faço parte do CID e somos uma empresa que ensina os pais a ensinarem os filhos. Então, pessoal, estamos aqui hoje para estar dando continuidade ao tema de desenvolvimento infantil com a faixa etária de 3 a 4 anos. Se vocês ainda não viram, os outros vídeos vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre essa fase que a criança saiu, né? Já não é mais aquele bebezinho, já passou daquela fase de 2 anos que já saiu da fralda, ela já tem mais autonomia. Então essa criança ela já começa a imitar as ações dos adultos, ela já começa a perguntar, ela já começa também a até assistir. O que ela assiste, ela já começa a reproduzir aquilo que ela vê. Então, você vê as crianças nessa faixa etária brincando muito de super-heróis, né? Meu filho ama brincar de super-herói. E ele inventa uns personagens, né, dele. Então, a imaginação está à flor da pele. À flor da pele. Ele bota a capa do super-homem com a espada do pirata. Então, porque eles entraram nessa fase de mais autonomia, né? Então, a autonomia na linguagem, na percepção do espaço. Então, tem muitos marcos que a gente precisa entender aí nessa fase, Ru. Então, quais são os marcos importantes que são, como é que eu posso dizer, apresentados pelas crianças de 3 a 4 anos? Toda vez que a gente fala a palavra marco, eu sempre gosto de lembrar que o marco é apenas para a gente observar essa criança, né? A gente não pode se ater a esse marco e achar que é uma obrigação, né? A gente colocar um peso naquela criança sobre esse marco. O marco ele é para observação, para a gente poder identificar se tem alguma condição naquela criança que precisa ser trabalhado melhor. E aí, quais são os marcos dessa fase? Como ela já passou, como eu falei, dessa parte do desfraude, né? Então, o que é que a gente percebe numa criança de 3 anos? Primeiro, ela já fala melhor. Ela já começa a se comunicar. Eu não sei se na sua família tem uma criança nessa idade, que ela já começa a se comunicar com as pessoas de fora da família. Porque quando ela tem 2 anos, a linguagem dela ainda não está muito formada. Então, ela não se comunica muito bem com as pessoas de fora. Só quem entende é a mãe, o pai e a avó. Mas quando ela chega com 3 anos, aí ela começa a se explicar melhor. Então, ela já tem uma linguagem melhor. Eu acho que é questão que o vocabulário já está mais desenvolvido. Isso, né? Exatamente. O vocabulário já está mais desenvolvido e também ela começa a formar sentenças. Então, isso é um marco de uma criança de 3 anos, né? Começa a contar pequenas histórias, pequenas narrativas. Ela fica cantarolando pela casa também umas músicas que às vezes ela inventa, às vezes são músicas que ela conhece. Então, ela já tem essa autonomia na linguagem também. E isso dá ela segurança de falar para além da casa dela, né? Exatamente, porque esse vocabulário ele já está mais rico, né? Ela já fala quase 900 palavras e sempre começa a usar verbos, pronomes, aí ainda troca muito, né? Por exemplo, a criança faz assim, é de mim, mamãe, essa boneca é de mim, né? Ela não usa ainda a forma correta, mas já usa os plurais corretamente, ela já quero 2 biscoitos. Então a gente começa a perceber que a linguagem dessa criança, ela já começa a ficar mais rebuscada. E começa também a perceber o seu ambiente. Ela começa a ver que aquele caminho é o caminho da casa da vovó, a minha casa é essa daqui. Ela já sabe aonde se localiza as coisas, os objetos, os utensílios da casa. Se você está na sala e diz para ela buscar um objeto na cozinha, ela vai pegar um biscoito, ela já sabe onde está, onde é a despensa, onde é o armário, onde é a geladeira. Então, ela começa também a ter essa localização espacial. E uma coisa também é que eles já conseguem distinguir, né, o que gostam e o que não gostam. Então, exatamente. E é interessante ele ser cheio de vontades, porque isso às vezes se torna um problema na casa, porque você imagina, aquela criança, ela só quer tomar água naquele copo que é azul, naquele prato que é vermelho. Então, na hora que isso é em todas as coisas, né? Ela tem essa autonomia. Então, eu quero meu copo azul, mamãe. Eu quero meu prato do Homem-Aranha. Eu quero. Então, isso termina sendo também um marco, porque a gente começa a perceber esse desejo da criança e essa vontade que ela tem de participar, né, do dia a dia da família de forma mais ativa. E não é mais só o porquê, né?
ela já começa a dizer o que, quem, Exatamente. né, posso ir. Isso, exatamente. Ela começa já toda essa comunicação, ela fica bem refinada. E ela começa também a reconhecer o sentido de tempo. Então ela entende manhã, tarde e noite. Ela entende o que é que a gente vai fazer amanhã, o que é que aconteceu de manhã quando você acordou. Então a gente observa, começa a entender essa passagem do tempo. E ela também começa a compreender os conceitos de frente, trás, em cima, embaixo, para cima, para baixo. E isso se estende também para o seu desenvolvimento motor. Ou seja, aquela criança, ela já tem mais refinamento, tanto refinamento da motricidade fina, então ela já começa a fazer seus pequenos desenhos, ela já começa a fazer também, a tentar escrever, e é muito bonitinho quando eles começam a escrever nessa idade, porque eles fazem só os riscos, né? A gente chama de garatuja. E aí eles fazem aqueles riscos e tá escrito aqui, mamãe, eu te amo. Mas isso também faz parte dessa compreensão que a criança tem do seu próprio corpo. Então ele já começa a fazer circuitos de uma forma mais ativa, passa por baixo da mesa, né? Começa a usar os brinquedos maiores do parque, então já sobe naqueles escorregos maiores, já começa a correr mais distante, chutar a bola com mais precisão. Então tudo da criança vai ser mais autônomo e mais preciso. E se a gente pudesse resumir essa fase, é isso: é maior autonomia e maior precisão nos seus movimentos. E em relação ao alfabeto, ela já tem essa compreensão? Eu acho que isso é, né, a preocupação. Nessa idade, a criança já começa a identificar, porque observe, a gente precisa perceber que há uma diferença entre os símbolos que fazem parte da nossa vida, não é verdade? A gente tem as letras, a gente tem os números, a gente tem formas geométricas e a gente tem ilustrações. Então, nessa idade, a criança já começa a observar essa diferença. Veja que bacana, ela já sabe, não que ela já sabe, né? Ela começa a reconhecer que o número é de um formato, a letra é de outro formato e a forma geométrica é de outro jeito. Então ela começa a identificar as letras do seu próprio nome. Ela começa a dizer o nome dos seus familiares. Porque quando ela é mais novinha, você pergunta assim: como é o nome da sua mãe? Ela diz mamãe. Como é o nome do seu pai? Papai. Aí agora ela começa: como é o nome da sua mãe? Julie. Como é o nome do seu pai? Elton. Como é o nome da sua irmã? Então ele começa a nomear aquelas pessoas que fazem parte. Então, realmente, essa linguagem ela está ficando cada vez mais clara. E em relação à pega do lápis? Muito bom. Lembra do movimento de pinça, né? Que tá lá desde quando o bebezinho começa com seus 9 meses. E aí, essa apreensão, né? Que ela vai passar da apreensão palmar para apreensão de precisão. Então, a gente tem a apreensão palmar, que é quando é bebezinho. A gente tem o movimento de pinça, que é quando ele tem, né, segura o lápis, né, segura os elementos com que a gente chama de apreensão de precisão, porque ele faz esse movimento de forma precisa. E a pega do lápis, né, que a gente conhece como pega, ela é a apreensão que acontece entre os 3 dedos. Então, precisa de um refinamento bem maior. Então, com essa idade, a criança já começa a pegar pincéis mais finos, o lápis começa também a ser mais finos, mas a gente ainda não usa aquele lápis comum que a gente tem em casa. A gente usa um lápis um pouquinho mais grosso para que ele tenha esse apoio para pegar, mas começa assim a fazer a pega. Eu me lembro que você me ensinou no primeiro vídeo de desenvolvimento que a concentração da criança, ela vai aumentando, né, de acordo com o tempo de idade. Isso. Que vai passando. Isso. Então eu entendo que nesse momento que a autonomia já chegou a um nível, enfim, maior e a criança já consegue executar muitas coisas sozinha, esse nível de atenção aí já deve ter dado algum salto. Sabe me dizer quanto tempo ela agora senta e se concentra? Perfeito. É importante a gente perceber que todo esse desenvolvimento, esses ganhos que a criança teve nesse período, faz parte também do seu desenvolvimento cerebral. O seu cérebro, ele também está
amadurecendo. Então, junto com esse desenvolvimento, está também a sua capacidade de se concentrar. Então, como a criança se concentra entre 3 a 5 minutos por ano de vida, então nessa fase aí, com 3 anos, a criança consegue se concentrar numa atividade focada entre 10 a 15 minutos. Então é por isso que a gente só começa a fazer aquelas atividades assim, mais direcionadas, que requeram mais concentração, com essa idade, porque aí a gente respeita esse desenvolvimento natural do cérebro da criança e não pressiona ela dentro de uma coisa que ela ainda não tem a condição fisiológica para fazer. Então ali a criança pode começar a fazer, né, uma ficha, um contorno, fazer uma pintura direcionada, pintura legendada. Pintura legendada é excelente. Você coloca as cores, né, e determina aonde as cores que a criança vai pintar naquele desenho. Então isso requer muita concentração. Mas aí, dessa idade, de 3 a 4 anos, ela já consegue começar a fazer essas atividades que requerem mais concentração. Perfeito. Então, sabendo de todos esses... de toda essa contextualização aí, né? A gente já falou de linguagem, de matemática, de motricidade. Eu queria agora que você dissesse assim para o pai, o que ele faz? Como eu estimulo o meu filho nessa faixa etária? Quais são os artifícios que eu tenho nessa faixa etária para estimular ele, para atingir o desenvolvimento, para manter essa concentração? Perfeito, Rô. A gente vai se apropriar dessa autonomia dessa criança e vai trabalhar a partir dessa autonomia, certo? Então, primeiro a gente vai estimular a oralidade. Lembra? A leitura em voz alta está presente em toda a fase da criança, né? Então a gente vai sempre fazer a leitura em voz alta. Só que agora a gente vai pedir para a criança contar a história que a gente acabou de contar para ela. Então ela vai refazer o reconto da história, ela vai contar a sua própria história. Você pode pegar fantoches, né? Ou alguns bonequinhos em casa e contar uma história para eles, usando aqueles fantoches, e depois pedir para que ela reconte aquilo que você contou. Então, vai estimular a criança a contar também histórias próprias. A gente também vai estimular a compreensão do pensamento matemático, porque o pensamento matemático não é apenas ela identificar os números, Rô. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, né? Toda a lógica matemática existe vários níveis de compreensão, símbolos, formas, tamanhos, cores, e isso tudo a gente precisa apresentar. A própria localização espacial, né? Exatamente. Então a gente começa a mostrar para a criança onde ela está, a rua, o caminho que ela faz para chegar nos lugares que ela frequenta. A gente pede para a criança tentar reconhecer as formas geométricas naquilo que ela vive. Eu lembro que uma vez a gente foi tomar um refrigerante lá em casa e botou o refrigerante na mesa, né? Aí o suor, né, da garrafa. Quando o meu marido tirou, aí ficou o formato circular. Mas não teve dúvida. Naquela mesma hora, Tito olhou e fez: olha, mamãe, é um círculo. Você tá entendendo? Então, assim, as formas geométricas, elas não devem ser uma ficha que a gente apresenta ali para a criança. As formas estão em todo o local, né? E aí, esse pensamento matemático, a descoberta das formas, ela vai fazer parte depois da compreensão das contas mesmo da matemática. Então, a gente começa mostrando a ela que isso está no seu dia a dia. Então, a gente faz essa compreensão espacial, tanto dos objetos, como também isso está em cima, isso está embaixo. Nomear esses conceitos para a criança, né? Porque esses conceitos fazem parte também do nosso dia a dia. Aí começa a apresentar os números. E é interessante que existe uma relação que é chamada de relação número-quantidade, que a gente começa a trabalhar nessa fase. Veja, o número 5 tem um símbolo e tem a quantidade. Então, a criança ela vai precisar contar 1, 2, 3, 4, 5. E ela vai precisar entender e memorizar qual é o símbolo que representa aquela quantidade. Então, isso é relação número-quantidade. Então, a gente trabalha muito também isso com a criança nessa faixa etária, né? E aí, a autonomia dela também, como já está mais bem definida, você pode estimular, né? Deixar ela, vamos supor, ajudar na louça,
com toda certeza, a gente pode aproveitar isso, né? Para que ela participe mais ativamente ali do cotidiano da família, ajudando também, né? Com certeza. Isso também faz parte da localização espacial, porque ela sabe onde estão os objetos e ela sempre rememora aqueles objetos. E a criança nessa idade, Ru, ela pode começar a ter tarefas específicas. Então, ela pode cuidar das plantas, regar as plantas, cuidar dos animais de estimação, ajudar com os preparos de alimentos, e a gente pode também oferecer tarefas direcionadas para ela. O que são essas tarefas direcionadas? Todos os dias, quando você chegar em casa, você vai tirar o sapato e colocar na sapateira. E isso é uma tarefa direcionada que ela vai precisar fazer todos os dias. A gente vai pegar essa autonomia que ela já tem, vai transformar isso em uma ordem cotidiana para que ela esteja treinando também ali essa percepção, né, do seu meio. Perfeito, Ju. Eu acho que você trouxe aqui, né, muitas dicas já para os pais de como eles podem estimular aí nessa faixa etária de desenvolvimento, mas eu sempre gosto de lhe pedir para estar trazendo uma dica final para esses pais, o que é que fica, né, o que é que eles observam a partir de tudo isso para estar trazendo, para estar estimulando mesmo eles de uma maneira, né, eficaz, sempre lembrando daquela leveza que a gente costuma dizer, né, sem ansiedade. Se o filho, enfim, por algum caso, ele ainda não conseguiu atingir algo, né, que a gente falou aqui, e sim que isso faça com que eles tenham, né, estímulos e, assim, saibam delegar, né? Delegar para essa criança e mostrar para ela que ela é capaz também, porque às vezes o próprio adulto, ele subestima a criança, porque ele acha que ela é muito pequena, que ela não vai fazer direito, e aí é muito mais fácil a gente ir lá e fazer, né? Quando na verdade a gente tem que entender que ela está em processo de aprendizado. Exatamente. E se não for a gente para estar apresentando a ela e tendo, né, esse cuidado, essa paciência, porque às vezes na agonia do dia, então acho que o que é que fica aí para esse pai? Eu acho que é isso, né? A gente respeitar a individualidade dessa criança, mas tem uma coisa muito bacana que a gente pode fazer com ela, sabe? Pedir para que ela converse com a gente. Lembra que a gente está nessa fase da autonomia? E isso que você falou, o nosso dia a dia, às vezes a gente atropela a percepção daquela criança como um indivíduo. Aquela criança é uma pessoa, ela tem necessidades, ela agora começou a ter preferências, ela agora começou a perceber, né, e falar. Ela antes só percebia, ela agora percebe e fala. Então a gente pode começar a perguntar no final do dia: como foi seu dia hoje? O que é que você fez de mais legal? Teve alguma coisa que você não gostou? E começar a nomear esses sentimentos, nomear essas ações, nomear essas atitudes. E essa criança, ela vai se desenvolvendo não só na parte cognitiva, mas também no seu emocional, na sua compreensão de si e do seu meio. Então vamos segurar essa autonomia, vamos trabalhar essa autonomia com essa criança de 3 anos, vamos ensinar para ela que ela está inserida em um mundo, né, que está ali para que ela tenha essa relação com esse mundo, e vamos começar a nomear aquilo que ela sente. Isso é muito importante também. Perfeito. Então é isso, né, Ju? Obrigada aí pela sua participação em mais um vídeo. É muito bom, né, ter essa troca, daí essa dica aos pais. E a gente vai estar sempre trazendo aqui mais histórias, mais dicas do dia a dia de desenvolvimento. Fiquem por aqui, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram, @SomosCid. Muito obrigada. Foi ótimo.